Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. Como eu sempre digo, é uma satisfação recebê-los novamente aqui no canal para darmos continuidade aos nossos estudos. Na aula de hoje, preenchendo a nossa playlist de certificação Java e Java Básico, iremos falar sobre mais um recurso que esse eu fiz até um disclaimer, tá? Nunca use ele durante a sua vida profissional, mas se você vai fazer a prova, pode ser que ele apareça, então você precisa ter muito cuidado. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, então como vocês viram na introdução, na aula de hoje a gente vai falar sobre mais um recurso, tá? Só que esse aqui eu quero fazer um pequeno disclaimer antes da gente começar a aula. Nunca, eu repito, nunca utilize este recurso durante a sua vida profissional como programador, tá? Há N motivos pelos quais isso não deveria ser feito. Posteriormente, eu irei fazer uma aula só explicando os problemas sobre usar o static do Java, tá, pessoal? Por que isso não é recomendado? Por que não é considerado uma boa prática? Você também pode fazer suas próprias pesquisas aí e entender por que o static não é um recurso muito recomendado. E o que nós vamos fazer hoje aqui nessa aula, ela vai ainda além de ser um static, é praticamente um static duplicado, tá? Então, por favor, disclaimer, entenda e acredite em mim. Nunca use isso na sua vida profissional. Pode parecer uma boa ideia, de repente, se você estiver resolvendo algum problema, você diz, talvez valha a pena fazer. Não vale, tá, pessoal? Acredite, há uma forma melhor de fazer, tá certo? Então, dito isso, é importante ressaltar que, para quem vai fazer a prova, é possível que isso apareça durante a prova. Então, por conta disso, é importante nós falarmos aqui no canal, tá? Porque pode haver no canal alguém que está aqui assistindo uma playlist de certificação em Java que está interessado em tirar a certificação em Java. Então, dito isso, vamos para a nossa aula, reforçando o disclaimer. Nunca utilize isso desenvolvendo os seus programas, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. A gente vai falar sobre métodos escondidos, tá? Quem que é esse cara e por que a gente... Como que ele pode vir na prova e nos enganar, tá? Então, pessoal, olha só. Vou criar aqui um método. É importante que, para métodos escondidos, ele funciona basicamente como uma sobrescrita de métodos com uma pequena diferença. Ele tem a palavra-chave static. Eu vou colocar aqui mais uma ação de um animal, tá? Locomover. Então, olha só. Eu acabei de criar na classe animal, que é a classe pai do nosso leopardo, um método chamado locomover, tá? E aqui é o que a gente vai fazer. Vou criar aqui o animal se move, tá? E aí, pessoal, olha só. Aqui em Zoo, olha como fica maluco. Lembrem, se você não lembra como funciona um static, volte lá para a aula que a gente fala sobre o static, tá? Que tem mostrando que esse recurso, ele não necessariamente não, na verdade, ele não está atrelado ao objeto dentro da heap. Ele está atrelado, ele está em um outro local da memória e ele pode ser acessado a partir da classe. Então, ele existe em uma única versão dentro de uma VM para toda uma classe. Então, se eu fizer aqui, ó, um L.locomover, percebam, o nosso código ele não quebra. E agora eu vou executar esse código. Tá? Quando eu faço isso, perceba, funciona, pessoal, entre aspas, tá? Muito cuidado. Isso aqui o Java ele lhe ajuda, já que
como ele sabe que L é animal e você está tentando acessar um método static que está lá dentro de animal, então funciona corretamente, tá? E aí, digamos que a gente quer sobrescrever, entre aspas, por quê? Porque não existe sobrescrita nesse cenário, tá, pessoal? Eu estou afirmando para vocês, muito cuidado se isso cair na prova dessa forma. Então, eu vou criar a versão, ó, perceba que ela vai ser exatamente igual, tá? Locomover, e aí, public, void, public static, né? O tipo de retorno sempre antes do método, tá? Tem uma aula sobre isso, volta aí para as aulas para trás dessa playlist e você vai ver também que a gente fala sobre onde cada elemento deve estar na declaração do método, tá, pessoal? Então, ó, eu vou colocar aqui, como foi que eu coloquei em animal? Deixa eu ver. O animal se move. Então, vou colocar a mesma coisa aqui, só que ao invés de o animal, vai ser o leopardo. Tá? E olha só, pessoal, quando eu executar agora a nossa classe Zoo, perceba o que vai acontecer. O animal se move. Por que o animal se move e não o leopardo se move? De novo, tá, pessoal? A gente não sobrescreveu o método. Não existe sobrescrita de métodos estáticos, tá, pessoal? Por quê? Volta lá na aula sobre estética. Eu vou deixar o card dessa aula aqui em algum lugar. É importantíssimo você entender como funciona comportamento estético no Java, tá? Tem uma aula já toda sobre isso. Basicamente, o que ele fez aqui, ó, é como se nós fizéssemos isso aqui, ó. Percebam que o comportamento ficou exatamente o mesmo. Eu estou chamando um comportamento static, por quê? Porque ele se aplica à classe e não ao objeto propriamente dito. Por que que o caçar conseguiu pegar o caçar do leopardo e não do animal? E o locomover não, porque nós estamos falando de atributos static. Então, o que a gente fez aqui no leopardo, a gente basicamente escondeu, tá, o comportamento do método. E é chamado, é um esconder, mas não é bem essa palavra, tá, pessoal? Porque basicamente existe um método que ele está estático e ele está no local de permidin, lá da pilha lá da memória da JVM, e também existe outra versão também estática que está também lá, só que é pertencente a leopardo. Então a gente pode vir aqui na nossa classe Zoo e fazer isso aqui também, ó. Tá? Então, ó, quando eu executar esse código aqui, percebam que o de cima vai usar a versão de animal, normalmente, e o de baixo vai usar a versão de leopardo. Se eu mudar para o L aqui, a gente já sabe que usa a de animal, mesmo se referindo ao leopardo. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, está usando o método estático do tipo, tá? Então, ele está usando a versão de animal, porque, mais uma vez, estáticos pertencem à classe e não ao objeto propriamente dito, criado, que está lá na heap, tá? Então, ó, quando eu executar esse código aqui de novo, percebam que agora eu estou usando o L, né? L na heap, ela é um leopardo, só que quando a gente chama o método estático, a gente está chamando o método estático do tipo, e o tipo de L é um animal, tá? E aqui embaixo eu chamei o estático do leopardo, só para vocês verem um funcionamento. Regra importantíssima, tá? Esses métodos, eles funcionam, métodos escondidos funcionam muito não, funcionam idêntico à sobrescrita, tá? Com uma pequena diferença. Eles levam a palavra-chave static, tá? Então, eles são métodos estáticos que estão na classe. Já começa daí, por isso mesmo não existe sobrescrita, tá certo, pessoal? Então, olha só, agora presta atenção no que eu vou fazer, ó. Importantíssimo isso aqui. Para de funcionar, tá? Se eu tirar o static da minha classe filha,
para de funcionar. Então, as regras de sobrescrita para métodos escondidos, ou seja, quando a gente tem métodos estáticos nas nossas classes, em relacionamentos de herança, na verdade ela é idêntica à sobrescrita, até mesmo no que você vai escrever. Então, se é estático lá, tem que ser estático aqui, tá? Se é estático na classe filha, também tem que ser estático na classe pai. Perceba, não deu problema na classe pai. Por quê? Porque o método locomover é totalmente perfeito de ser escrito na classe pai, tá? E ter o seu próprio comportamento. Só que aqui em Leopardo, ó, quebrou. Por quê? Porque locomover não é um método estático. Então, como ele é um método que pode ser sobrescrito, você não pode criar uma versão estática de um método não estático lá na sua classe pai. Muito cuidado com isso na prova, pessoal. Muito cuidado. É uma palavrinha que faz com que o seu código sequer seja compilado. Então, cuidado. Se está estático na classe pai, obrigatoriamente tem que estar estático na classe filha. Então, atentem para isso. 2. Se está tudo correto, se o seu código compila, se está estático na classe pai, está estático na classe filha, então nós não estamos mais falando de uma sobrescrita, não estamos mais falando sobre o override de métodos, tá? Nós estamos simplesmente criando duas versões de métodos estáticos em classes separadas. Então, não há sobrescrita nesse cenário. Muito cuidado, que a prova pode trazer essas pegadinhas, tá certo? Um último cuidado, tá? Que eu vou fazer agora aqui para vocês, ó. Criei o locomover aqui, tá? E aí eu vim bem aqui, ó, e fiz isso aqui. Percebam, não quebrou o nosso código, tá? Vai quebrar aqui, né? Porque, Leopardo, ó, ele também, agora, como ele não tem mais na classe filha, o locomover, ele consegue usar o da classe pai. Então, mais cuidado ainda com isso, tá, pessoal? Percebam que agora vai aparecer, ó, o animal se move duas vezes. Por quê? Porque o animal se move, ó. O animal se move, o animal se move. Por quê? Porque agora o Leopardo consegue usar o estático que está em animal. Então, é por isso que se chama esconder o método. Você esconde o método se você criar uma versão estática dele aqui. Funciona quase como uma sobrescrita. Nesse caso, o que aconteceu? Eu estou escondendo o método locomover? Não. A prova está aqui, ó. Esse método ele não está mais escondido. Eu consegui acessar ele a partir de uma classe filha, tá? Então, muito cuidado. E o que aconteceu aqui então, Adriano? Já que eu não sobrescrevi, eu sobrecarreguei esse método. É um método com o mesmo nome, o mesmo tipo de retorno, tem o static, só que a lista de parâmetros é diferente. Se a lista de parâmetros é diferente, não houve sobrescrita e eu nem sequer conseguir esconder. Então, terceiro cuidado que você precisa ter na prova, tá? Se for estático aqui, não pode ser não estático do outro lado e vice-versa. 2, qual que é a 2 agora que eu não me lembrei? Se você estiver fazendo dois métodos estáticos iguais, não está havendo sobrescrita. Você está escondendo o método da classe pai, o método estático da classe pai. E 3, se você mudar a lista de parâmetros, você sequer está sobrescrevendo ou escondendo, você está sobrecarregando o método. E isso é sempre importante lembrar na hora da prova. Então, muito cuidado com essas pegadinhas. Beleza, pessoal? Então, a nossa aula de hoje ela é isso. Mais uma vez, eu quero agradecer você por ter vindo até aqui comigo, assistido às aulas. Sempre peço para vocês, tá, pessoal? E vou repetir. Façam as próprias versões de vocês. Escrevam código, tá?
bumbumzinho na cadeira, dedinho no teclado e digita os seus próprios códigos, entende, quebra ele, muda, compila errado, tenta fazer certo, tenta mudar private para public, tenta mudar public para private, tenta colocar o final onde ele não deveria estar e veja você mesmo com seus próprios olhos o resultado. Não acredite cegamente nessa aula, porque é assim que você vai evoluir, fazendo os próprios experimentos, fazendo as suas próprias tentativas, tá certo, pessoal? É assim que a gente se torna cada vez melhor. Dito isso, mais uma vez, um muito obrigado. Não esquece, se conhece alguém interessado em aprender programação ou tirar a certificação Java, indica aí o canal para essa pessoa, dá força. Deixa o like aí no vídeo, comenta se não gostou de alguma coisa, se tem uma crítica, sugestão. Todos os meus contatos estão no link aí embaixo. Pode entrar em contato comigo à vontade, eu respondo todo mundo, beleza, galera? Pode demorar, mas eu respondo. Então é isso, mais uma vez, ó, muito obrigado. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima.